Bora refletir um bocadinho? É sabido por todos que casamento nunca foi, não é e nunca será uma jornada fácil. Sabemos todas as situações que acontecem em um casamento e sabemos que um casamento não é garantia de absolutamente nada. Sabemos quando começa, não sabemos quando termina e nem como termina. Fato é que tem uma legislação vasta quando a gente fala de direito de família e quando olhamos, nos debruçamos sobre a questão de casamento e divórcio. Claro que neste meio do caminho, entre o casamento e o divórcio, existe uma série de fatores elementares para tal. E sabemos que com o término do casamento, muita coisa acontece. Divisão de bens, patrimônio, pensão e por aí vai. E o que já deixa muita gente bastante assustada com tudo que... com toda essa situação, Não bastasse ter que lidar com o fim de um casamento, que por mais que você fale, é melhor mesmo, cada um para o seu lado, sempre não é nada confortável. Tem que lidar com sentimentos, tem que lidar com perdas em muitas esferas. E aí vem, também a questão de dividir o patrimônio, que para muita gente é bastante complicado. Para muita gente, até para não dividir o patrimônio, acaba levando um casamento que já está para lá de desfacelado, apenas para não dividir patrimônio. Sabemos também, não adianta querer tapar o sol com a peneira, que pela mesma questão, muitos casamentos acontecem. Não sejamos hipócritas, tampouco inocentes. Dinheiro e casamento, às vezes, é uma combinação muito maior, muito mais comum que dinheiro, aliás, que casamento e amor. A questão é, eu quero chegar em um determinado ponto. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas temos aí, e está na mídia e bastante polêmico e as pessoas estão debatendo bastante. E por isso eu trouxe aqui uma reflexão. Temos aí um projeto de lei, número 48/23, que assegura o pagamento de uma compensação financeira ao cônjuge ou parceiro ao fim de um casamento ou de uma união estável, quando apresentar uma mudança de padrão de vida. O texto altera o Código Civil, está sendo analisado na Câmara dos Deputados. E então, tem ali pensão ao cônjuge por queda no padrão de vida com o fim do relacionamento. Não estamos falando em uma ajuda financeira temporária, até que a pessoa consiga se restabelecer, se inserir ou reinserir no mercado de trabalho. Porque não estava ou porque está numa condição delicada. Mas uma pensão ao cônjuge por queda no padrão de vida com o fim do relacionamento. E o que eu quero trazer aqui, para que possamos refletir, é tanta coisa. Pensão ao cônjuge por queda no padrão de vida. Muitas vezes, muitos casamentos começam, por exemplo, há muitas hipóteses. Estou fazendo um pequeno recorte. Um dos cônjuges tem zero patrimônio, por exemplo,
ou uma condição boa, um padrão de vida bom, 0. Às vezes é abaixo de 0 ainda. E o outro tem uma condição, um padrão de vida bom. Se bem que é, né, questionável. Para quem tem 0 ou menos que isso, o que é um bom padrão de vida? Às vezes, nem é tudo isso. Mas um entra com 0, o outro entra com 100% daquilo que ele tem. Que 100% pode ser muito, pode ser pouco, né? Mas enfim. E vamos supor que seja um padrão razoável. Só que esse padrão razoável, ele herdou. Como é chamado hoje, os herdeiros. Já nasceu herdeiro. Eu vi até um meme, não era exatamente um meme, acabou virando, mas a origem era séria. Profissão, herdeiro. E aí separa, e aquela pessoa tem que manter o padrão de vida do outro, que chegou, não importa quanto tempo, neste exemplo que eu estou dando aqui, chegou com 0, e o outro, quando separar, precisa manter, dar uma pensão para manutenção do padrão de vida. Claro que eu não li o projeto, claro que, mas dá pra gente já ter uma noção. Quando do casamento ou da união estável, já é decidido ali, nesse momento da oficialização, qual o regime de bens que será adotado. Uma vez que vamos pensar em que haverá ali a divisão de bens, essa pessoa vai sair com, vamos pensar em metade dos bens. Há muitos recortes aqui, isso não é uma regra, né? Mas vamos supor que ela saia com metade ou com uma parte significativa dos bens. Ainda assim, vai cair o padrão de vida dela. E por conta disso, o outro cônjuge vai arcar com uma pensão ao cônjuge por queda de padrão de vida. Mas, quando a gente pega a Constituição, a gente vê lá a questão dos direitos iguais. E nós vemos também que um dos grandes movimentos que temos é justamente por direitos iguais. Buscamos direitos iguais em tudo. Já subimos alguns degraus, longe de chegar onde queremos ou onde deveríamos ou onde merecemos, falando das mulheres. Mas as mulheres estão aí, no mercado de trabalho. Ah, mas o salário é desigual? Estamos no mercado de trabalho. Estamos em grande número, o maior número, né? A maioria nas universidades. Dizemos ainda não, vou reformular. Muitas dizem, se bem que, fazer um outro recorte aqui, a lei não diz quem é o outro cônjuge que vai arcar com essa pensão. Se é o homem ou se é a mulher, né? O cônjuge que tem melhor condição para manter esse padrão. Mas, normalmente, até pelo que a gente vivencia, experiencia aí na sociedade, são os homens que acabam tendo uma melhor condição de vida, padrão de vida. Claro que tem casos em que
é exatamente o oposto disso, são as mulheres. Mas ainda é um número bastante inferior. Mas essa pensão, ela não diz que é, por exemplo, aqueles alimentos, eu não sei exatamente, eu não me recordo, a saber eu até sei, eu não me recordo exatamente agora o nome em si, mas não são aqueles alimentos temporários, sabe? Quando você separa e que naquele período ali, num período que, se não estou equivocada, é de até 3 anos, salvo engano, é pago esse valor para que a pessoa consiga se manter, se restabelecer e não ter, de fato, uma queda brusca de qualidade de vida, de padrão e qualidade, consequentemente, de vida, quando da separação. Claro que isso tem a ver com o binômio necessidade e possibilidade do outro arcar com isso, mas não é uma pensão, diferente deste projeto agora. E então aquela coisa tipo, vou dar um exemplo aqui, né? Não é taxativo, mas ilustrativo neste caso aqui. Por exemplo, a mulher não trabalha, poderia ser o homem, mas normalmente a mulher, então eu vou usar o exemplo da mulher. A mulher não trabalha, cuida dos filhos. Detalhe muitíssimo importante, em momento algum, nada disso tem a ver com pensão alimentícia para os filhos, tá? Não se fala em filho aqui, se fala em cônjuge. Dos filhos está garantida, é outra coisa. Então, a esposa não trabalhava, só trabalhava em casa e, de repente, acabou o casamento e ela fala, bom, e agora? Né? Eu não vou arranjar um emprego da quinta noite para sexta de manhã e na sexta de manhã eu preciso pôr a comida na mesa. Então, tem esse por um período, salvo engano, 3 anos, não tenho certeza exatamente desse tempo, mas pelo que me falaram, mais ou menos esse período, é dado essa ajuda, né? Esse auxílio, esse valor, para que a pessoa consiga se manter até que ela consiga se projetar no mercado de trabalho. Claro que também não estamos falando de uma pessoa que está impossibilitada permanentemente de voltar ao mercado de trabalho ou de ser inserida no mercado de trabalho, mas alguém que está temporariamente impossibilitada, seja por uma questão de saúde, por uma questão de o tempo necessário para conseguir uma recolocação, uma formação técnica básica e manter ali as contas básicas, né? Aluguel, água, luz, os mantimentos, enfim. Então, é para isso. Diferente desta PL 48/23. E tem muitas mulheres que tem o discurso de não preciso de homem para nada, mas ainda assim não abre mão dos benefícios. Quando eu me separei, o advogado me falou assim: Gislene, você tem direito a eu vou chamar de pensão, mas eu acho que não é exatamente esse termo, que é esse por um período prévio, né? Previamente determinado. Porque sim, caiu o meu padrão de vida. E eu disse, eu não quero. E ele me disse,
mas você tem direito, é um direito seu. Eu falei, ok, doutor, é um direito meu, mas também é um direito meu abrir mão dele. Mas é um direito seu. O seu padrão de vida não caiu? Eu falei, caiu. Caiu e caiu bastante. Então, eu falei, então não. Tenho saúde, arregaçar as mangas e vou seguir a vida. Não entre com pedido, porque eu não quero. E assim foi feito. A reflexão que eu trago aqui poderiam ser muitas e várias, mas a reflexão que eu trago aqui é: primeiro, se você acha justo de justiça, essa pensão ao cônjuge por queda no padrão de vida com o fim do relacionamento. Não é temporária. Segunda reflexão que eu te convido a fazer: qual será o impacto? Eu vou falar das novas relações, dos novos casamentos, união estável, que estão por vir. Por exemplo, quem ainda não está casado, diante de uma situação dessa, hoje é uma PL, mas pode vir a ser ser aprovado de fato. Diante de uma lei dessa, será que as pessoas de fato vão querer casar? Será que não vai ter acordos prévios com cláusulas bastante restritas e severas? Será que não vai levar a questão, o conceito de família, de constituir família para um outro patamar? Será que em algum momento isso não parece sair do direito de família e, em muitos casos, entrar num direito previdenciário? E poderia fazer várias reflexões, te convidar a várias reflexões aqui. Uma delas é justo, por exemplo, no meu caso, que o advogado disse, você tem direito, e eu abri mão. A pergunta é justo, no sentido de justiça, mas é moral? Boas reflexões para você.